Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Química. Na aula de hoje faremos as atividades das páginas 46 e 47 da apostila, o campo Foco no Enem. Abram, por favor, e acompanhem a explicação. O exercício 25 diz assim: dentre todas as realizações da engenharia antiga, os aquedutos romanos estão entre as mais notáveis. Os canais eram cobertos com 3 materiais: alvenaria, canos de chumbo e tubos de terracota. Esses canais levavam água até as vilas, onde os ricos e poderosos romanos bebiam água de canecas e jarras de chumbo, o que, argumentam alguns historiadores, teria enfraquecido a elite romana e, desse modo, contribuído para a derrota do império que eles dirigiam. Pois pode ter ocorrido envenenamento causado por níveis crescentes de chumbo no corpo, que é tóxico para muitos órgãos e tecidos, incluindo coração, ossos e rins. Os sintomas dessa contaminação incluem dor abdominal, confusão, dores de cabeça, irritabilidade, que podem resultar em ataques apopléticos, coma e morte. Sabendo que N é igual a nêutrons, P é igual a prótons e E é igual a elétrons, assinale a questão que corretamente aponta para as características químicas do chumbo. Então, aqui já foram dados os dados sobre o chumbo. Lembrem que na parte inferior nós temos o número atômico e na parte superior nós temos a massa. O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. E lembrem que para encontrar o número de nêutrons, basta pegar a massa menos o número atômico. Nós temos dessa forma o número de nêutrons. Então, a alternativa que representa corretamente a massa, o número atômico, o número de nêutrons, o número de prótons e o número de elétrons é a letra B. Então, notem que a massa, que é simbolizada pela letra A, é igual a 207. O número atômico, o número de prótons e o número de elétrons são iguais a 82. O número atômico é simbolizado pela letra Z, prótons pela letra P, elétrons pela letra E. E para encontrar o número de nêutrons, nós temos que pegar a massa menos o número atômico. Então, 207 menos 82 é igual a 125. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Exercício 26. Assinale V ou F para as afirmações abaixo, referentes a algumas propriedades dos átomos. Quando que nós dizemos que dois átomos são isótonos? Quando eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, aqui diz, isótonos têm propriedades físicas iguais, falso, né? Então, lembrem que quando eu tenho dois átomos que apresentam o mesmo número de prótons, eles são chamados de isótopos. Se eles tiverem a mesma massa, isóbaros. Se eles tiverem o mesmo número de nêutrons, eles são chamados de isótonos. E os isótopos não têm as mesmas propriedades físicas, ou seja, né, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Isóbaros têm propriedades químicas iguais, falso, são os isótopos que têm propriedades físicas iguais. Então, aqui, falso. Próximo. Isótopos têm propriedades químicas iguais, correto. Então, aqui, letra V. Isóbaros de elementos diferentes têm necessariamente um número diferente de nêutrons. Correto, por quê? Porque para encontrar a massa, nós temos que pegar o número atômico mais o número de nêutrons, né? Então, se o número de nêutrons diferencia, então, consequentemente, a massa vai diferenciar também. Então, aqui, letra V. Exercício 27. Comparando os elementos abaixo, todos do mesmo período da tabela periódica, e seguindo as semelhanças atômicas entre eles, é correto afirmar que... Então, nós temos aqui simbolizado na parte de cima a massa desses elementos, são elementos genéricos que foram simbolizados pelas letras A, B, C, D, E e F. E na parte inferior nós temos o número atômico, que é o número de prótons, né? E para encontrar o número de nêutrons, nós teríamos que pegar a massa menos o número atômico. Então, notem que, observando aqui, nenhum deles tem a mesma massa e nenhum deles tem o mesmo número atômico.
Então, eles não são nem isóbaros e nem isótopos, né? Basta agora eu conferir se eles são isótonos ou não e quais deles seriam isótonos. Então, para isso, eu teria que pegar a massa menos o número atômico. Então, 23 menos 11 vai dar 12, né? Então, aqui tem 12 nêutrons. 24 com menos 12 também dá 12 nêutrons. Então, já sei que esse e esse tem a mesma quantidade de nêutrons. Vamos para os próximos. 27 com menos 13 dá 14. 32 com menos 14 dá 18. 31 com menos 15 dá 16. E 35 com menos 17 dá 18. Então, nós vimos que esses dois têm a mesma quantidade de nêutrons e o D e o F também têm a mesma quantidade de nêutrons, né? Que deu 18 nêutrons. Então, a alternativa que tem isso, que eles são isótonos, é a alternativa E. Exercício 28 diz o seguinte: o desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar a níveis seguros. Após 30 anos do acidente de Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o césio-137, que se decompõe formando o bário-137. Esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados, então aqui foram dadas as massas desses elementos, né? Então, comparando as massas, eles têm a mesma massa, portanto, eles são chamados de isóbaros. Por que isóbaros? Lembrem que a letra A simboliza massa, a letra N simboliza nêutrons, a letra P simboliza prótons. Então, quando nós temos dois elementos químicos, dois átomos que possuem a mesma massa, nós dizemos que eles são isóbaros. Exercício 29. Em 2016, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC, confirmou a descoberta de mais 4 elementos, todos produzidos artificialmente, indicados nas últimas décadas por cientistas russos, japoneses e americanos, e que completam a 7ª fila da tabela periódica. Eles se chamam nihonium, simbolizado pelo símbolo NH, elemento 113, moscovium, que é o MC, e o elemento 115, Tennessee, símbolo TS, elemento 117 da tabela periódica, Oganesson, símbolo OG, elemento 118. Então, lembrem que atualmente nós temos 118 elementos na tabela periódica. As massas atômicas desses elementos são, respectivamente, 286, 288, 294 e 294. Então, observem que os dois últimos, eles apresentam a mesma massa. Diz assim: com base nas afirmações acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Esses elementos são representados por... Então, aqui eles colocaram, né, o número atômico e o número de massa. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro elemento, que é o elemento 113, e a massa dele é 286. Portanto, a massa sempre é simbolizada em cima e o número atômico embaixo. Então, aqui notem que está invertido, né? Então, a alternativa A é falsa. Os elementos Tennessee e Oganesson são isóbaros, que são os dois últimos elementos aqui, né? O 117 e o elemento 118, notem que eles têm a mesma massa. E quando eles têm a mesma massa, nós chamamos esses elementos de isóbaros. Portanto, a letra B é a alternativa correta. Exercício 30. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico comprimindo hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a... Então, lembrem que o grupo 1, família 1A, todos eles, a distribuição eletrônica termina em S1. Da família 2A, que é o grupo 2, termina em S2.
Família 3A, que é o grupo 13, termina em P1. A família 4A, que é o grupo 14, termina em P2 e assim por diante, né? A família 5A termina em P3, a família 6A termina em P4, família 7A termina em P5 e família 8A termina em P6. Então aqui, como está pedindo o grupo 1, ou seja, a família 1A, todos eles terminam em S1, que é o subnível de energia. Aqui o N representa o nível, né? E a letra representa o subnível de energia. Então, portanto, letra A. Exercício 31. As propriedades das substâncias químicas podem ser previstas a partir das configurações eletrônicas dos seus elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento na tabela periódica, ou mesmo prever as configurações de seus íons. A próxima página, então diz assim: sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos, ou seja, o grupo 2, família 2A, e possuindo o número atômico 20, a configuração eletrônica do seu cátion bivalente, lembrem que o cátion bivalente é o cálcio mais 2. O que eu faço com essa carga, com esse íon? Quando a carga é positiva, nós devemos pegar o número atômico e diminuir. Por quê? Porque todo cátion tem tendência a perder elétrons e todo ânion tem tendência a receber elétrons. Então, pegando 20 com menos 2 dá 18. Então, eu tenho que procurar qual distribuição eletrônica tem 18 elétrons. Então, notem que aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Somando os elétrons aqui, 1 com mais 2 dá 2 com mais 2 dá 4, com mais 6 dá 10, com mais 2 dá 12. Então, não é essa a alternativa. Letra B. 2 mais 2 dá 4, com mais 6 dá 10, 10 com mais 2 dá 12, 12 com mais 6 dá 18. Então, a alternativa que representa a distribuição correta do cátion bivalente é a alternativa B. Então, não esqueçam que sempre que for um cátion, nós vamos pegar o número atômico e vamos subtrair da carga. Então, como é bivalente, a carga é mais 2, certo? Exercício 32. Quando um átomo ou um grupo de átomos perde a neutralidade elétrica, passa a ser denominado de íon. Sendo assim, o íon é formado quando o átomo ou o grupo de átomos ganha ou perde elétrons. Os que ganham são chamados de cátions, de ânions, e os que perdem, que tem carga positiva, tem tendência a perder, são chamados de cátions. E quem tem tendência a ganhar são chamados de ânions, ou seja, de carga negativa. Logicamente, esse fato interfere na distribuição eletrônica da espécie química. Todavia, várias espécies químicas podem possuir a mesma distribuição eletrônica. Considere as espécies químicas listadas na tabela a seguir. Então, aqui, como é um cátion, nós vamos pegar o número atômico e subtrair 2. Então, aqui terminará, 20 com menos 2 dá 18, portanto, a distribuição eletrônica tem que ter 18 elétrons. Quando o meu íon, a minha carga é negativa, nós devemos fazer a operação contrária, ou seja, somar. Então, 16 com mais 2 também dá 18 elétrons. Então, esses dois terão a mesma distribuição eletrônica. Mesma coisa vai acontecer com o cloro, ó. 17, como aqui está menos 1, 17 com mais 1 dá 18 elétrons. Então, esses três aqui terão a mesma distribuição eletrônica. Já o flúor, ó, 9 com mais 1, fazendo a operação contrária, vai ficar 10 elétrons. Aqui, 38 com menos 2 dá 36 elétrons. E 24 com menos 3 dá 21 elétrons. Daí diz assim, a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, segundo o diagrama de Linus-Pauling, pode corresponder apenas à distribuição eletrônica das espécies. Então, vejam, ó, somando os elétrons, 6, eu posso somar a partir daqui, ó, 2 com mais 2 dá 4, com mais 6 dá 10, com mais 2 dá 12, com mais 6 dá 18. Então, a soma dos elétrons deu 18. Então, quem que tem 18 elétrons? O cálcio, o enxofre e o cloro. Então, seriam o 1, o 2 e o 4. A alternativa que tem isso é a letra D. Exercício 33. No planeta QoNOS, os elementos químicos são idênticos aos nossos.
com nomes diferentes. Os cientistas desse planeta acabaram de descobrir um elemento, por eles denominado de incógnito, que tem entre suas características tendência a perder elétrons ao formar compostos. Quem tem tendência a perder elétrons quer dizer que tem carga positiva, ou seja, é um cátion. Núcleo com quantidade muito maior de nêutrons em relação aos prótons. Então, segundo essas características, está perguntando qual desses elementos poderia atender essas características. Então, vamos observar aqui. Vamos calcular o número de nêutrons, já que está dizendo que o número de nêutrons é maior do que o número de prótons. Então, fazendo aqui, 45 menos 21 dá 24 nêutrons. Então, esse tem a quantidade de nêutrons maior do que a quantidade de prótons. Lembrem que aqui nós temos a massa, aqui o número de prótons. E para encontrar os nêutrons eu tenho que diminuir. Então, aqui tem 24 nêutrons. Nesse segundo caso, 137 menos 56 dá 81 nêutrons. Também a quantidade de nêutrons é maior do que a de prótons. No terceiro, 93 menos 41 dá 52 nêutrons. Também a quantidade de nêutrons é maior que de prótons. No próximo, 40 com menos 20 dá 20. Então, a quantidade de nêutrons não é maior do que a de prótons, é igual. E no último, 79 menos 34 dá 45. Então, esse também atenderia a segunda característica. Então, nós já podemos descartar o cálcio. Agora, a tendência de perder elétrons, ou seja, de ser um cátion, né? Dentre esses elementos aqui, nós sabemos que o bário está na família 2A, elementos da família 1A, 2A, 3A, eles têm tendência a perder elétrons, porque eles são cátions, e todos os cátions têm elétrons sobrando na última camada, então para ficar com 8 elétrons, eles precisam perder esses elétrons que estão sobrando. Então, o bário está na família 2A, o cálcio está na família 2A, mas como o cálcio tem a mesma quantidade de prótons e de nêutrons, então eu vou descartar essa alternativa, então só ficamos com a letra B. Vocês podem conferir a posição dos outros elementos na tabela periódica, né? E ver qual deles que tem tendência a perder, conferir qual deles está na família 1A, ou 2A, ou 3A, certo? Número 34. Munições traçantes são aquelas que possuem um projétil especial, contendo uma carga pirotécnica em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica, após o tiro, é ignificada, gerando um traço de luz colorido, permitindo a visualização de tiros noturnos a olho nu. Essa carga pirotécnica é uma substância química que pode possuir, dentre vários ingredientes, sais cujos íons emitem radiação de cor característica associada ao traço luminoso. Um tipo de munição traçante usada por um exército possui na sua composição química uma determinada substância cuja espécie química ocasiona um traço de cor correspondente bastante característico. Com relação à espécie química componente da munição desse exército, sabe-se, item 1, a representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence à família dos metais alcalinos terrosos da tabela periódica, ou seja, grupo 2, família 2A, que é conhecida como metais alcalinos terrosos. O segundo item, o átomo de espécie responsável pela coloração do traço possui massa 137 unidades e número atômico 81. Então, aqui vocês já podem conferir na tabela periódica quem que tem número atômico 81, massa 137 e pertence ao grupo 2, família 2A. Daí diz aqui, sabe-se também que uma das espécies apresentadas na tabela do item 3 mostra a relação de cor emitida característica conforme a espécie química e sua distribuição eletrônica, é a responsável pela cor do traço de munição desse exército. Item 3. Tabela de espécies químicas, suas distribuições eletrônicas e colorações características. Então, olhando aqui, vocês teriam que conferir qual desses elementos possui número atômico 81. Aqui eles deram o número de nêutrons, não o número atômico. Então, para encontrar o número atômico, eu tenho que pegar 137 menos
81. Então, diminuindo aqui o número de massa menos o número de nêutrons, nós encontramos o número atômico. Então, o número atômico é 56. Lembre que o número atômico é igual ao número de elétrons, portanto, a soma dos elétrons aqui na parte superior da distribuição eletrônica tem que dar 56. Então, somando aqui os elétrons, vejam, 2 mais 2 dá 4, com mais 6 dá 10, com mais 2 dá 12, com mais 6 dá 18, com mais 2 deu 20. Então, a soma dos elétrons não deu 56. Próximo. Aqui somando os primeiros dá 10, aqui somando esses daqui daria mais 10, então 20, 30, 36, 38, 48, 48 com mais 2 dá 50, com mais 6 dá 56. Então, esse segundo, que é o bário, a distribuição eletrônica dele apresenta 56 elétrons, ou seja, o número atômico é igual a 56, porque não esqueçam que o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons. Portanto, a alternativa que apresenta, né, essas características, uma delas seria o bário. Daí, os próximos, né, vamos analisar cada um deles. Aqui a soma dos elétrons, então, ó, somando, aqui daria 10, aqui daria mais 10, 20, 30, 36, 38. Então, não daria 56 elétrons. E os demais, se vocês conferirem, né, também não dá 38 elétrons. E, então, 38 não, perdão, 56 elétrons, né? Então, a soma dos elétrons tem que dar 56, porque é a massa menos o número de nêutrons. Então, o único item que tem 56 elétrons é o bário, que tem coloração verde. Então, a alternativa correta diz aqui, ó, considerando os dados contidos nos itens 1, 2, atrelados às informações do item 3, a munição traçante descrita acima, empregada por esse exército, possui traço de coloração verde, que é a coloração emitida pelo bário. E para finalizar, nós vamos fazer o exercício número 35. Então diz aqui, ó, os elementos de transição formam compostos coloridos. Devido a essa característica, são utilizados para várias finalidades, como por exemplo em tatuagens. Os pigmentos coloridos mais comumente utilizados incluem sais de cádmio, que são amarelo ou vermelho, de cromo, verde, de cobalto, azul, de ferro, que tem cor castanho, rosa e amarelo. Todos os metais citados no texto. Então, se eles são de transição, lembrem que a tabela periódica é dividida em elementos representativos e de transição. Os elementos representativos são do grupo A, da família A, e os de transição são da família B. Os elementos de transição podem ter sua distribuição eletrônica terminada em D ou em F. Os de transição externa terminam em D e os de transição interna, que são aquelas duas linhas abaixo da tabela periódica, que é a série dos calcogênios, dos lantanídeos e dos actinídeos, né? Terminam a distribuição em F. Então, aqui, ó, letra A. Estão situados no quarto período da tabela periódica. Então, vocês podem conferir a posição desses elementos na tabela periódica, mas vocês vão observar que eles não estão na mesma linha, ou seja, não estão no mesmo período da tabela periódica. Letra B. São denominados elementos de transição interna. Então, conferindo a posição deles, vocês vão observar que eles estão no meio da tabela periódica, que nós classificamos como elementos de transição externa. Então, falso, né? Pertencem ao bloco F. Para pertencer ao bloco F, terminar a distribuição em F, tem que ser da série dos lantanídeos e dos actinídeos, então não. Letra D, são denominados elementos representativos, não só se pertencem assim à família A, e no próprio texto já diz que eles são de transição, né? Então não são elementos representativos. Aqui já diz, ó, que são elementos de transição. Letra E, apresentam um elétron de maior energia situado no subnível D, ou seja, a distribuição eletrônica termina em D. Todos os elementos de transição externa têm distribuição eletrônica terminada em D, ou seja, no subnível D. Portanto, letra E é a alternativa correta. Na próxima aula, nós faremos mais alguns exercícios sobre tabela periódica.
Se ficou qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Um grande beijo e até nossa próxima aula.